Este é o momento em que a vida começa a despertar. Imbolc, que significa na barriga, e celebra a deusa Brígide. Olá, sejam bem-vindos ao Uma Bruxa Solitária. Eu sou Diana, a vossa bruxa solitária favorita ou não. Nós hoje vamos falar então sobre Imbolc, que é essa celebração pagã, pertence à roda do ano. Eu já fiz um vídeo sobre esse assunto aqui, vou deixar alguns aqui na tela. Imbolc é uma celebração que acontece ali entre o dia 1 e 2 de fevereiro, aqui no hemisfério norte, e quem segue a roda norte, e por isso eu estou a fazer este vídeo para vocês, não é? Uma vez que eu decidi celebrar e comemorar e ritualizar esta celebração, que não é muito o meu costume, meu hábito, pelo menos nesta celebração, eu decidi falar um bocadinho sobre ela, portanto vocês vão ver aqui talvez alguns vídeos a mais sobre este assunto. Então, Imbolc é uma celebração pagã e que vai falar um bocadinho ali da transição, portanto nós vamos celebrar ali no meio do inverno, nós vamos estar no meio, exatamente no auge do inverno, e vamos celebrar o despertar da natureza, ok? Portanto, é uma celebração de transição, onde, pelo menos eu percebo, não é? Já começa a querer a natureza abrir-se novamente, e nós vamos começar a ver isso na própria natureza, quando nós vamos na rua, por exemplo, e vemos umas mini florzinhas, conhecidas como flores da neve, por exemplo, e que vão dizer-nos que a natureza está-se a preparar para a vinda da primavera. Então, Imbolc marca essa transição. E vamos ter aqui temas a serem trabalhados em Imbolc: renovação, temos despertar, não é? Porque é o despertar da natureza, temos renovação, temos purificação, limpeza, é um momento em que nós vamos purificar e tirar coisas e fazer a nossa destralhar. Então eu gosto de trazer sempre aqui um símbolo, uma simbologia, uma analogia com a semente. Se vocês algum dia já semearam, já plantaram, já semearam, não é? Já pegaram numa semente e já colocaram na terra, vocês vão perceber que nos primeiros dias, muito parecido com a lua nova, não é? Nos primeiros dias nós não vamos ver nada acontecer. E até nós começamos a pensar, será que pegou ou não pegou, né? E há todo um processo de vamos regar, não regar ao ponto de inundar, mas ao ponto de deixar a terra ligeiramente úmida, que é o que acontece agora, não é? Nós estamos com água porque chove, no caso estamos aqui no meio da tempestade, que colocaram o nome de Ingrid, não é? Pronto. Mas isso não significa, o facto de nós não vermos nada, não significa que não esteja nada a acontecer. Então está tudo a acontecer debaixo da terra, que são as raízes a começarem a pegar, a se firmarem na terra. Nós só vamos perceber que há atividade quando vemos duas folhitas a quererem rebentar da terra. Então aí nós vemos, ok, pegou, ok? Portanto, são os brotos. Então, neste momento, nós somos as raízes, nós ainda estamos no momento da raiz. E vocês já devem ter visto, né, como eu estava no início do vídeo, alguns símbolos que vão caracterizar ou foram associados a esta altura. Mas eu sempre vos digo o seguinte: se vocês querem montar um altar, querem fazer uma ritualística, não se esqueçam de olhar para a natureza, porque a natureza vai-vos dar a pista, vai-vos dizer exatamente aquilo que está a acontecer na natureza. E Imbolc é tudo uma celebração pagã da natureza, assim como todas as festividades que estão dentro da roda do ano ou as celebrações pagãs. Elas são festivais de honra à natureza, de celebração da natureza, com o ciclo em alinhamento com os ciclos da natureza. Então nós não estamos a falar aqui de estações da natureza, as quatro estações, nós estamos a falar dos sabás intermédios, ok? Então Imbolc é esse sabá intermédio entre o inverno, que acontece no 21 de dezembro, Yule, e depois Ostara, que acontece ali pelo dia 20, 21, 22 de março. Eu normalmente vou sempre ao dia 20, não é? De março, que é também o ponto da primavera, portanto, nós estamos aqui entre duas estações. Então, Imbolc fica entre estas duas estações e vai, assim como ali a meio de agosto, depois de Lamas, que acontece no dia 1 de agosto, aqui pelo hemisfério norte, nós vamos perceber que o verão já começa a ter o seu declínio. Então Lamas seria o auge, o pico do verão.
nós vamos ter, ou Lugano assado, não é? Nós vamos ter também Imbolc como sendo o auge do inverno, mas que nós depois vamos começar a ver. Portanto, o inverno está presente, nós ainda temos gelo, ainda temos frio, ainda temos neve, ainda temos, não é? Mas nós vamos começar a ver que, de vez em quando, e que é muito característico, pelo menos aqui na minha zona, nós termos frio, portanto, está sol, mas está muito frio, portanto, nós já começamos a perceber que começa a despontar a natureza, é o momento de trazer novas ideias, não é? A ideia que nasce. Então, nós podemos ver aqui em Imbolc que existem duas simbologias muito específicas, que têm a ver com a divindade associada, Brígide, e com a cruz, não é a cruz celta, mas é a cruz de Imbolc ou a cruz de Brígida, que é esta cruz aqui, que eu vos mostrei logo no início. Esta é a cruz, a símbolo, a cruz, que ela não é cristã, ok? Ela antecede e precede muito, é pré-cristã, portanto ela não é cristã, mas é típica. Agora, entrando no altar, entrando na ritualística, este é o símbolo principal, ok? A cruz de Imbolc ou a cruz de Brígida, né? Que é assim conhecida, a cruz de Brígida, é o símbolo principal, mas tem outros, por exemplo, as velas. Nós temos, eu apontei aqui, para não esquecer de nada, não é? E eu tenho todo um textinho completo que eu fiz para a newsletter, que eu vou deixar aqui em baixo o link, lá do Substack, é gratuito, portanto podes subscrever de forma gratuita, mas só para ficares aqui com uma pequena ideia, nós temos velas, o fogo, que pode ser considerado o elemento típico desta época, apesar de nós estamos no frio, no inverno ainda, justamente pela ideia de termos uma ideia a nascer. Okay? Então esse fogo inicial, essa motivação, esse desejo que começa a nascer, e por isso tenho o fogo como simbolismo. Okay? Então o fogo vai ser muito importante, as velas, não é? A chama da vela, nós temos o fogo das lareiras, das salamandras, o fogo do caldeirão, por exemplo, pode fazer sentido para ti. Temos também a cruz de Brígide, que eu já falei, temos aqui as vassouras, extremamente importante, porque nós estamos a falar de uma época de purificação e de limpeza, então a vassoura também vai ser um elemento muito importante nesta altura. E depois temos aqui as ofrendas que nós podemos fazer relativamente a alimentos. Temos o leite, temos o mel, temos os cereais, a aveia, por exemplo, temos sementes, temos também pães, não é? Pudins, ovos, portanto, e aqui ovos nós podemos falar simbolicamente, ok? Pães nós podemos fazer bolos típicos desta época para quem gosta de cozinhar e é, por exemplo, uma bruxa da cozinha, não é? Uma bruxa da culinária, pode utilizar também os pães, os bolos, fazer bolos, as sopas. Uma outra coisa aqui muito característica, pelo menos no hemisfério norte, não é? São os flocos de neve. Justamente porque eu não vejo tanta neve aqui na minha zona, porque não é uma zona de cair neve, se bem que nestes dias caiu, mas está tudo certo, né? Mas sim, flocos de neve também simbolizam. E depois nós temos algumas cores, alguns incensos, ervas que podes utilizar, cristais. Então de cores nós temos o branco, nós temos o bege, tudo o que for claro, rosa. Não se esqueça que nós estamos a nascer. Então se estamos a nascer, significa que é tudo as cores mais suaves, rosa suave ou rosa bebê. Nós temos o azul claro, o azul bebê, o verde claro, não sei se existe verde bebê, acho que não, acho que é verde claro mesmo. Temos o amarelo, temos o dourado e temos o prateado. E se nós formos a pensar no tipo de energia que nós temos aqui, é aquele momento em que nós preparamos para o ano. Embora, ok, já passou um mês, mas para a natureza funciona diferente do calendário gregoriano que nós seguimos. Então agora é a hora de nós, ok, vou fazer a minha lista de intenções para o ano. Este era o momento, porque de facto o ano, para a natureza, começa somente em Ostara, portanto depois com aquilo que nós chamamos de Páscoa, né? Que muitas vezes não coincide. Às vezes até tem vários dias de diferença, mas normalmente seria ali com Ostar. Então nós temos estas corzinhas e temos estas corzinhas que vão nos dar esse impulso de eu vou preparar a minha lista de desejos, de intenções, de objetivos para o ano, ok? Então na verdade não é antes da passagem de ano, era agora que nós fazíamos isso, não é? Mas pronto. Depois nós temos os incensos. Como incenso nós temos o zimbro, nós temos o alecrim, nós temos o jasmim, lavanda, sândalo, mirra, louro, bergamota, hortelã, pinheiro e baunilha. Tal coisa, olhando para a natureza, o que é que está à nossa volta. Então se calhar eu tenho mais depressa um alecrim, se calhar tenho mais depressa uma lavanda ou um louro ou, por exemplo, hortelã do que
a bergamota. Dá para perceber? Pronto. Temos aqui alguns animais que também são característicos que nós podemos utilizar como símbolo, mas que podemos ver, não é, na natureza. O que é que nós temos mais no nosso lado? Nós temos, não se esqueçam que nós viemos do outono e estamos no inverno, portanto nós vamos ter animais em tocas, que vivem nas tocas. Todos os animais que vivem nas tocas também são característicos aqui desta altura, deste sabá. Depois nós temos as ovelhas, nós temos os cordeiros, nós temos os cisnes, aves, marmotas, pirilampos e ursos. Ervas e cristais aqui que nós podemos utilizar, os incensos podem ser feitos através de ervas secas ou frescas, mas secas funcionam melhor, pois claro, mas nós podemos, por exemplo, incrementar nas velas com as ervinhas, ok? Então nós temos aqui flor da neve que eu já vos falei, portanto podemos decorar a nossa casa ou trazer para a nossa casa como símbolo deste sabá. Narcisos, angélica, alecrim, por isso é que eu digo, alecrim é se calhar mais fácil para nós encontrarmos. Louro, salgueiro, violetas e camomila. De cristais nós temos a ametista, o quartzo transparente, a pedra da lua, a granada, quartzo rosa, amazonite e jaspe. Então para mim é muito mais fácil arranjar uma ametista, um quartzo transparente, um quartzo rosa, porque são cristais que eu já tenho, do que andar a ir comprar propósito só para fazer o sabá, ok? Entendam o que eu quero aqui dizer. Depois, em termos de divindades, nós temos, além de Brígide, que é a figura central, que é a divindade central associada, nós vamos ter aqui outras com as quais nós podemos trabalhar, como Dano, Perséfone, Deméter, Pan, Freia. E por fim, os trabalhos que nós podemos fazer, os trabalhos mágicos, não é, de ritualísticas que nós podemos fazer, tem tudo a ver com o simbolismo desta altura que eu já vos falei. Portanto, purificação e limpeza. Temos de renovação e renascimento. Temos de inspiração criativa. Portanto, aqui é um momento em que nós vamos ter ideias. Ok? Ideias para pôr em prática depois lá a partir da Páscoa, né? A partir da Ostara. Temos a fertilidade e temos também a ligação, a conexão com a natureza, em que nós olhamos para a natureza e percebemos o que está a acontecer na natureza. Para mim, todos os sabás têm uma certa conexão com a natureza. Se bem que, por exemplo, o Samhain, que acontece, nós chamamos o Halloween, não é? É mais forte a parte ancestral, de morte e renascimento. Ou de morte, mais. Ok, é isso. Né? Pronto. Mas todos mas nós vemos isso na natureza acontecer, não é? A morte a acontecer em Samhain. Enfim, todos os sabás, na minha visão e na minha vivência, vão ter sempre um quezinho de conexão com a natureza. Sempre. Entretanto, vou-vos falar rapidamente sobre Brígide e sobre a cruz. Não é que eu já arrumei, mas vou buscar a nossa cruz. Então, esta é a cruz, é o símbolo principal, muito associado. Não é assim difícil de fazer, mas também não é assim tão simples de ser feito. Entretanto, vou fazer um vídeo para vos explicar como vocês podem fazer esta cruz, se vocês quiserem, e como fazem também a vassoura para vocês utilizarem no vosso ritual. Deste género, uma vassoura deste género, ok? Que eu fiz para Samhain, acho eu, ou para o Natal, já não me recordo, mas foi para alguma coisa dessas. A cruz tem todo um simbolismo, ela representa, reparem que tem 4 braços, não é? Ela vai representar aqui os 4 elementos da natureza, vai representar as 4 direções, vai representar aqui as 4 estações do ano também, e a proteção. Por isso é que é muito utilizado, por exemplo, para proteção, para colocar à entrada na porta, pendurado na porta, não é? Que é o que eu vou fazer depois, entretanto. Vou fazer um outro para colocar à entrada na porta. Embora esteja a chover para caraças, eu vou lá tentar colocar num sítio onde não apanha água, mas pronto. Mas a gente também tem isso, não é? O centro, aqui, vai simbolizar, não é? O centro entrelaçado, porque isto dá aqui um entrelace. Não sei se percebem que está tudo entrelaçado uns nos outros, não é? Pronto. Vai representar o fogo sagrado, vai representar o lar, o fogo sagrado de Brígide, não é? Esse fogo que dá início a. Vai representar o ponto de equilíbrio entre o mundo físico e o espiritual. E depois, o próprio entrelaçamento, o facto de entrelaçarmos, portanto, o centro entrelaçado tem um símbolo, não é? De casa, de materialização, como se puxássemos para o centro, não é? E depois, o próprio entrelaçar, que isto é curioso, nós estamos a fazer a cruz com este simbolismo todo no pensamento, não é? A colocar intenção. O próprio entrelaçamento fala de continuidade, fala dos ciclos e fala de que a vida se constrói com paciência. Okay? Porque às vezes é preciso paciência para construir isto, para criar isto, mas está bom. Portanto, também pode ser como um amuleto de proteção.
Agora, Brígide, que é a deusa celta associadíssima aqui neste sabá, ela tem 3 aspectos, ok? Ela também pode ser considerada uma deusa tríplice, porque ela também trabalha 3 aspectos, e eu anotei aqui o que eu coloquei lá na newsletter, fala sobre a ideia que nasce, a cura lenta e o fogo que molda, ok? A ideia que nasce, a cura lenta e o fogo que molda. Então, ela é como se fosse a chama que regressa após Yule. É o momento em que a vida não é visível, mas ela está ativa, a ideia da semente. Então este é o significado de Imbolc. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu gostaria que vocês me colocassem aqui em baixo nos comentários se vocês praticam, se vão fazer alguma coisa agora em 2026, se vão praticar aqui ou se vão ritualizar Imbolc em 2026, se não vão, enfim, gostava de saber sobre vocês, se já conheciam, se não conheciam. E uma das coisas que vocês podem fazer é estar atento à natureza. Portanto, mesmo que não queiram fazer absolutamente nada relacionado com ritualísticas, em preparar altares, em preparar a casa, não precisam de o fazer. Basta estarem atentos à natureza que já estão a praticar, já estão a ritualizar Imbolc, ok? Então, se vocês fizerem isso, depois coloquem aqui em baixo nos comentários e eu vejo no próximo vídeo. Beijinhos!